Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. Hoje, sábado, 11 de janeiro de 2025, episódio 11. Vamos juntos explorar as Escrituras e fortalecer nossa fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Uma alegria estar aqui, preparado para desvendar os tesouros da palavra e como eles se aplicam às nossas vidas. E hoje, preparem-se, temos 2 capítulos cheios de significado para analisar, Mateus 13 e Gênesis 19. Em Mateus, a parábola do semeador que ensina sobre a importância de um coração receptivo à palavra de Deus. E em Gênesis, a história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos confronta com as consequências de uma sociedade que se afasta de Deus. Duas narrativas poderosas que à primeira vista podem parecer distantes, mas acredite, você vai se surpreender com as conexões. Com as conexões e lições que podemos extrair ao examiná-las juntas. Examiná-las juntas, exatamente. A pergunta que fica é: como a mensagem da parábola do semeador nos ajuda a entender a história de Ló? Como podemos, como cristãos, fortalecer nossa fé? E perseverar em meio a um mundo que muitas vezes se assemelha a Sodoma de Ló. Boa pergunta. Para começarmos a responder essa pergunta, vamos nos aprofundar em Mateus 13. O que te chama a atenção nesse capítulo? Olha, logo de cara, me intriga a forma como Jesus escolhe ensinar. Por parábolas. Mateus 13, versículos 9 a 16. Ele explica que usa parábolas para quê? Para quê? Para revelar a verdade àqueles que creem e buscam um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo esconder essa mesma verdade daqueles que são indiferentes. É fascinante como Jesus usa essa ferramenta de ensino. Não é? As parábolas desafiam nossa mente a ir além da superfície, a procurar um significado mais profundo. E essa busca, por si só, já revela muito sobre a condição do nosso coração. É como se a parábola fosse uma porta, né? Aqueles que batem com sinceridade, buscando a verdade, a porta se abre. Se abre. E revela um tesouro de sabedoria. Mas para aqueles que passam por ela com indiferença, a porta permanece fechada e o tesouro escondido. Perfeito. E essa busca sincera, essa fome e sede pela verdade é o que nos permite enxergar os mistérios do reino de Deus. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa fome e sede se aplicam também à verdade de Deus. E por falar em mistérios, a parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43, sempre me deixa pensativo. Ela fala sobre como Deus, no final dos tempos, separará o justo do ímpio, assim como o agricultor separa o trigo do joio. Mas como isso se aplica à nossa vida hoje? Eis a questão. Será que estamos cultivando trigo ou joio em nossas vidas? A parábola nos convida a examinar nosso interior. Quais são as atitudes, pensamentos e comportamentos que estamos permitindo crescer em nosso coração? Entendi. Não se trata apenas de esperar passivamente pela separação final. É sobre assumirmos responsabilidade por nossa própria colheita, cultivando um caráter que reflita a justiça e o amor de Cristo. Exatamente. E essa responsabilidade é individual, mas também comunitária. Assim como o agricultor cuida de todo o campo, nós, como igreja, somos chamados a nos ajudar mutuamente a crescer em santidade, exortando uns aos outros a abandonar o joio do pecado e a cultivar o trigo da justiça. E como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo, cultivando o trigo em nossas vidas? Em Mateus 13, 34 e 35, Jesus afirma que fala por parábolas para cumprir a profecia. Ele está se referindo ao Salmo 78, 1 e 2, onde Deus promete revelar os mistérios do passado. Essa revelação que antes estava oculta, agora se manifesta em Cristo. Então, a chave para entendermos as parábolas, para discernirmos o trigo do joio em nossas vidas, está na pessoa de Cristo. Exatamente. Em Efésios 3, 4 a 6 e 8 a 11, Paulo fala sobre a união dos gentios e dos judeus em um só corpo, a igreja, através da graça de Deus. É como se o véu que separava os povos tivesse sido rasgado, e agora todos nós, independentemente da nossa origem, temos acesso à salvação em Cristo Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: olhe para mim, observe minha vida, meus ensinamentos, e vocês encontrarão um caminho para cultivar o verdadeiro trigo em seus corações. Exatamente. Ele é um modelo, o exemplo a ser seguido. E para entendermos esse modelo em sua plenitude, precisamos conhecer toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento até a revelação final em Cristo no Novo Testamento. E essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é justamente o que Jesus destaca em Mateus 13, 51 e 52. Ele compara o entendimento da Bíblia em sua totalidade a um tesouro precioso. É como se ele estivesse nos convidando a uma grande aventura. Explorem as Escrituras. Descubram as riquezas que estão guardadas tanto nos ensinamentos antigos quanto na revelação da graça em Cristo. É nesse mergulho profundo na palavra
buscando entender a mensagem e aplicar em nossa vida, que nossa fé é fortalecida, nossa visão se amplia e nosso coração se enche de gratidão pela obra redentora de Cristo. E é essa fé fortalecida, essa visão ampliada, que nos prepara para enfrentar os desafios de um mundo que muitas vezes se parece com a Sodoma e Gomorra descritas em Gênesis 19. Falando em Sodoma e Gomorra, a história de Ló é realmente impactante. Logo no início do capítulo 19 de Gênesis, nos deparamos com a depravação dessas cidades, dominadas pelo pecado. Em Gênesis 19, 4-5-9, os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue seus hóspedes para quê? Para quê? Para que eles os conheçam. Um ato de extrema perversão. É um relato chocante que nos mostra a que ponto o pecado pode levar a humanidade. A depravação de Sodoma e Gomorra atingiu um nível tão extremo que clamava por justiça. E é nesse contexto de extrema depravação que os anjos de Deus anunciam a Ló a destruição iminente da cidade. Em Gênesis 19, 13, a mensagem é clara. A iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou a um ponto insustentável. A destruição dessas cidades serve como um alerta para nós sobre as consequências do pecado e a justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a história de Ló também nos revela a misericórdia divina. Sim. Em Gênesis 19, 15, os anjos insistem para que Ló fuja com sua família, demonstrando a compaixão de Deus, mesmo diante da necessidade de aplicar a justiça. Essa passagem nos mostra que Deus sempre dá oportunidade para o arrependimento, mesmo em situações extremas, e Ele deseja que todos se salvem, se afastem do pecado. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero destruir, eu quero salvar. Arrependam-se, mudem seus caminhos e vocês também serão poupados. Exatamente. E essa oportunidade de salvação, essa porta aberta para arrependimento, é estendida a todos nós hoje através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele nos oferece perdão, libertação e uma nova vida. Mas, voltando à história de Ló, é intrigante a reação de seus genros quando ele os alerta sobre a destruição da cidade. Em Gênesis 19 e 14, eles zombam de Ló, demonstrando a cegueira espiritual que o pecado pode causar. É lamentável como a incredulidade e o apego ao pecado podem endurecer o coração humano, impedindo as pessoas de reconhecerem a verdade mesmo diante de evidências claras. E essa cegueira espiritual, infelizmente, não se limita à história de Ló. Vemos isso acontecer ao nosso redor com pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho, preferindo viver nas trevas do pecado, andar na luz de Cristo. Mas nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, temos a responsabilidade de sermos diferentes. Temos a missão de anunciar a verdade, de proclamar o Evangelho e de convidar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Sim, e essa proclamação precisa ser feita com amor, com paciência e com a convicção de que a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. E para que essa transformação aconteça, precisamos ter um coração preparado para receber a semente na palavra, assim como a boa terra descrita na parábola do semeador. E é justamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte de nosso mergulho profundo, aqui no Acesso 365. Vamos explorar os ensinamentos práticos de frutificando em boa terra, desvendando os segredos para que a palavra de Deus se enraize em nosso coração e produza frutos abundantes. Até a próxima parte. Que Deus continue nos abençoando e nos guiando em nossa jornada de fé. E aí, pronto para continuarmos nossa análise. Agora vamos mergulhar fundo nos ensinamentos de frutificando em boa terra, aprofundando nosso entendimento sobre a parábola do semeador. Com certeza. Lembrando a todos que estamos no Acesso 365, episódio 11, sábado 11 de janeiro de 2025. Como falamos na primeira parte, o texto base para a nossa conversa está em Mateus 13, versículos 3-8, onde Jesus usa a parábola do semeador Isso. para ilustrar a importância de um coração receptivo à palavra de Deus. Exatamente. Frutificando em boa terra nos leva a uma profunda reflexão sobre essa parábola, destacando a necessidade de Deus, como se diz, afofar a terra do nosso coração. Essa analogia é realmente poderosa. Muitas vezes nosso coração se assemelha a um solo endurecido, cheio de pedras, espinhos e ervas daninhas que impedem a semente da palavra de germinar e crescer. É como se tivéssemos um jardim em nosso interior. Se o solo estiver compactado, cheio de obstáculos, as sementes, por mais valiosas que sejam, não conseguirão se desenvolver e produzir frutos. E essa preparação do solo, esse afofar o nosso coração, exige um trabalho conjunto de Deus e nosso. Lembra que em Mateus 13, 19, Jesus nos alerta sobre a influência do maligno, que tenta roubar a semente do nosso coração. Sim, o inimigo está sempre à espreita, tentando nos distrair, nos desviar do caminho da fé. Mas frutificando em boa terra nos encoraja a sermos vigilantes, firmes em nossa caminhada com Cristo, resistir às ciladas do maligno. E como podemos resistir a essas ciladas? Como podemos garantir que a semente da palavra encontre um solo fértil no nosso coração? O texto nos apresenta 5 passos essenciais.
Ouvir, entender, receber, conservar e perseverar na palavra de Deus. Cada um desses passos representa uma etapa crucial na nossa jornada de fé. Um passo a passo para cultivarmos um coração que produz frutos abundantes para a glória de Deus. É como se tivéssemos um mapa, né? Um guia prático para nos ajudar a navegar. Pelas Escrituras. E extrair delas o alimento que precisamos para a nossa alma. Exatamente. E o primeiro passo, como já mencionamos, é ouvir a palavra do reino. Mas ouvir, neste contexto, vai muito além de simplesmente perceber os sons. É preciso prestar atenção, refletir sobre o que está sendo dito, meditar na mensagem, buscar compreendê-la profundamente. Ouvir a palavra de Deus exige um coração atento e disposto a ser transformado pela verdade que ela revela. Perfeito. E o segundo passo, entender a palavra de Deus. É crucial para que ela não seja apenas um conjunto de palavras, mas uma fonte de sabedoria e orientação para a nossa vida. E como podemos alcançar esse entendimento? Será que basta apenas ler a Bíblia? Ler a Bíblia é fundamental, mas o verdadeiro entendimento vem da iluminação do Espírito Santo. É Ele quem nos guia na interpretação das Escrituras, nos revelando o significado profundo de cada palavra e nos mostrando como aplicar no nosso dia a dia. É como se o Espírito Santo fosse um professor paciente. Que nos acompanha em nossa leitura da Bíblia, respondendo as nossas perguntas, desvendando os mistérios e nos ajudando a conectar os pontos. E para que o Espírito Santo possa agir em nós, é preciso que a gente tenha um coração humilde, reconhecendo que não sabemos tudo e que precisamos ser ensinados por Deus. A humildade é a chave que abre a porta para a sabedoria. Exatamente. E quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, damos o terceiro passo para frutificar em boa terra. Receber a palavra de Deus em nosso coração. Receber a palavra de Deus implica em muito mais do que apenas ouvi-la ou entendê-la intelectualmente. Significa acolhê-la em nosso ser, deixar que ela penetre em nossos pensamentos, sentimentos e ações. É como se abríssemos a porta do nosso coração e convidássemos a palavra de Deus para entrar e fazer morada em nós. Permitimos que ela nos transforme, nos renove e nos capacite a viver uma vida que agrade a Deus. E para que essa transformação seja duradoura, precisamos dar o quarto passo. Conservar a palavra de Deus com a motivação correta. Guardar a palavra de Deus em nosso coração é como guardar um tesouro precioso. E a motivação para essa guarda precisa ser o amor a Deus, o desejo de agradá-lo e de viver em comunhão com Ele. Não podemos guardar a palavra de Deus por obrigação, por medo ou por interesse próprio. Nossa obediência a Deus precisa ser motivada pelo amor e pela gratidão por tudo que Ele fez por nós. Quando amamos a Deus, desejamos conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra. E esse desejo nos leva ao quinto passo, perseverar na palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades, tentações e desafios que encontramos ao longo do caminho. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Precisamos estar preparados para os obstáculos, as provações e os momentos de desânimo que, inevitavelmente, surgirão em nossa jornada. E a palavra de Deus é o nosso alimento, a nossa fonte de força e esperança para continuarmos correndo a corrida da fé. É nela que encontramos a orientação, o encorajamento, a inspiração que precisamos para não desistirmos, no meio do caminho. É por isso que a perseverança na palavra de Deus é tão importante. É ela que nos sustenta, nos guia e nos fortalece em nossa caminhada com Cristo. Perseverar na palavra de Deus significa ler a Bíblia regularmente, meditar em seus ensinamentos, orar, buscar a comunhão com outros cristãos. É através desses hábitos que mantemos a chama da fé acesa em nosso coração, permitindo que a semente da palavra continue a germinar e produzir frutos. Esses 5 passos, ouvir, entender, receber, conservar e perseverar na palavra de Deus, são como as ferramentas que o jardineiro usa para preparar o solo, plantar a semente, regar, adubar e cuidar do jardim. É um trabalho constante, que exige dedicação, disciplina e amor. Mas os frutos que colhemos, os frutos de um coração transformado pela palavra de Deus, valem todo o esforço. Esses frutos se manifestam em nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações. São a evidência de que a palavra de Deus está operando em nós, nos moldando à imagem de Cristo. Esses frutos não são para o nosso benefício próprio, mas para a glória de Deus. Quando vivemos uma vida transformada pela palavra, nos tornamos testemunhas do seu amor, da sua graça e do seu poder. E é justamente essa vida transformada, essa busca pela santidade e esse desejo de glorificar a Deus que nos diferenciam do mundo e nos aproximam do reino de Deus. Um reino que se opõe à depravação de Sodoma e Gomorra, tema que vamos retomar na última parte do nosso episódio. Até a próxima parte, onde vamos concluir nossa análise, conectando os ensinamentos da parábola do semeador com os desafios de viver em um mundo que, muitas vezes, se afasta dos caminhos de Deus. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo aqui no Acesso 365, episódio 11, sábado 11 de janeiro de 2025. Na primeira parte, exploramos a parábola do semeador em Mateus 13. Isso, e refletimos sobre a importância de cultivarmos um coração receptivo à palavra de Deus.
Na segunda parte, mergulhamos nos ensinamentos de frutificando em boa terra, aprendendo sobre os 5 passos essenciais para que a semente da palavra se enraize em nosso coração e produza frutos abundantes. E agora, nesta última parte, vamos voltar à história de Ló e à destruição de Sodoma e Gomorra, descrita em Gênesis 19, para entendermos os desafios de viver em um mundo que muitas vezes se afasta dos caminhos de Deus. A história de Ló não é apenas um relato do passado, mas um alerta para nós, que vivemos em um mundo cada vez mais secularizado e distante dos valores cristãos. É verdade. Em Gênesis 19, 4 e 5, vemos a depravação de Sodoma com os homens da cidade cercando a casa de Ló e exigindo que ele entregue seus hóspedes para que eles os conheçam. É um retrato chocante da imoralidade e da perversão que dominavam aquela sociedade. É impressionante como a sociedade de Sodoma se entregou ao pecado, rejeitando completamente a Deus e seus mandamentos. A história nos mostra a que ponto a humanidade pode chegar quando se afasta do Criador. E essa rejeição a Deus, essa entrega ao pecado, teve consequências sérias. Em Gênesis 19, 13, os anjos de Deus anunciam a Ló a destruição iminente da cidade devido à sua grande iniquidade. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete de que Deus é justo e não pode ignorar o pecado para sempre. Mas, ao mesmo tempo, a história também revela a misericórdia divina. Sim, em Gênesis 19:15, os anjos insistem para que Ló fuja com sua família, demonstrando a compaixão de Deus, mesmo diante da necessidade de aplicar a justiça. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ele sempre oferece uma oportunidade para o arrependimento. Essa oportunidade de salvação se estende a todos nós hoje através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em Cristo temos a chance de escapar do juízo de Deus e de viver uma vida nova transformada pelo seu amor e pela sua graça. Mas para aproveitarmos essa oportunidade, precisamos nos arrepender de nossos pecados, confessá-los a Deus e nos comprometer a viver em santidade. A santidade não é uma opção para o cristão, mas um mandamento de Deus. Em 1 Pedro 1,16, a palavra nos diz: Sede santos porque eu sou santo. Viver em santidade significa nos separarmos do pecado, resistir às tentações e buscar a cada dia nos parecer mais com Cristo. É um processo diário de transformação guiado pelo Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E essa busca pela santidade, essa transformação interior, está diretamente relacionada com os ensinamentos que vimos sobre frutificando em boa terra. Exatamente. Quando cultivamos um coração receptivo à palavra de Deus, quando ouvimos, entendemos, recebemos, conservamos, perseveramos em seus ensinamentos, estamos nos preparando para viver em santidade e resistir às tentações do mundo. É como se a palavra de Deus fosse uma armadura que nos protege do pecado. Uma bússola que nos guia no caminho da justiça e uma espada que nos ajuda a lutar contra as forças do mal. E para encerrarmos nosso mergulho de hoje, gostaria de encorajar você que nos acompanha a buscar a Deus de todo o seu coração. Se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Cristo, abra o seu coração para Dora Mille. Hoje mesmo, confesse os seus pecados, creia no seu sacrifício na cruz e receba o seu perdão e a sua vida eterna. E se você já é um cristão, se dedique a crescer na fé, a buscar a santidade e a viver uma vida que glorifica a Deus. Lembre-se dos 5 passos que aprendemos. Ouvir, entender, receber, conservar e perseverar na palavra de Deus. Esses passos são a chave para uma vida cristã frutífera, uma vida que impacta o mundo ao nosso redor e reflete a luz de Cristo em meio à escuridão. Que o Senhor nos ajude a sermos como a boa terra que recebe a semente da palavra e produz frutos abundantes para a sua glória. Curta, inscreva-se no canal, comente o que você achou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando o Acesso 365 para mais mergulhos profundos na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Até a próxima!